A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Jefinho, sou da Igreja Pentecostal no bairro da Penha, pastor Valdemar. E estamos aqui, vamos passar um pouquinho de tempo hoje nessa manhã juntos, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? A nossa lição dessa manhã, nós falaremos um pouco mais sobre Oséias. O título da lição é Oséias, o marido traído. Nós vamos tá passando um pouquinho sobre a história de Oséias, tentando entender um pouco mais e aprender também, né? Tirar um pouco mais, tirar algo de proveito de toda a trajetória, de toda a história de Oséias, amém? Então, desde já, pegue aí um lápis, um papel, caneta, um bloco de notas no celular, para a gente estar extraindo algumas coisas, para você estar fazendo as suas anotações e depois estar tirando dúvida com a gente, para que possa ser com o maior proveito possível essa lição, amém? Antes de qualquer coisa, eu peço a você que feche os seus olhos, vamos dirigir a Deus uma oração para que, pedindo que o Espírito Santo seja o nosso guia, para que ele possa nos guiar durante mais essa lição, para que nós possamos aprender aquilo que ele quer que nós aprendamos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, meu Deus, na tua presença. Vamos aprender um pouco mais sobre a tua palavra, meu Pai, nesse estudo. Eu venho lhe pedir, meu Deus, que tome a minha vida nas tuas mãos, que use-me como instrumento teu, meu Pai, para que eu possa passar, para que eu possa ensinar para quem estiver assistindo esse vídeo aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. Meu Deus, em nome de Jesus, tome as nossas vidas, que aonde esse vídeo alcançar, meu Pai, que o teu Espírito Santo possa ir abrindo as mentes para que nós possamos aprender o máximo possível sobre a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. No nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Vamos lá, então. Se indo para a Bíblia, né, de início, nós vamos aprender desde já que Deus ele sempre levantava profetas quando ele queria transmitir uma mensagem para um povo. Seja lá qual for essa mensagem, quando Deus queria falar com um povo, Deus sempre levantava alguns profetas. Mas na maioria das vezes, essas mensagens que Deus queria falar com o povo e que levantavam um profeta eram mensagens de protesto, arrependimento e oportunidade, certo? Se um povo, por exemplo, estivesse fazendo algo que não agradava a Deus, que é o caso que nós vamos ver hoje, Deus ele levantava um profeta para mostrar àquele povo a indignação que Deus tinha, a indignação que Deus estava sentindo através daquela situação. Mas além disso, Deus só não mandava uma indignação, uma mensagem de indignação, uma mensagem de juízo. Deus dava a oportunidade daquele povo se arrepender. Se a gente for para a Bíblia, nós vamos ver várias histórias assim. Deus falava para o povo que a atitude daquele povo não estava agradando aos olhos de Deus, dava oportunidade de arrependimento e quando o povo se arrependia de coração, Deus livrava aquele povo do juízo. Então nós vamos entender que a história de Oséias é basicamente dessa forma. Se nós formos ler o livro de Oséias na Bíblia, o livro de Oséias ele é cheio de linguagens simbólicas, sabe? Tem várias simbologias o livro de Oséias. Porém, eu acredito que a maior dessas simbologias, dessas linguagens simbólicas, acontece na vida do próprio Oséias. A vida de Oséias, Deus permitiu que Oséias passasse por algo muito particular para que Oséias conseguisse transmitir a mensagem para aquele povo exatamente da forma que Deus queria. Deus, em outras palavras, fez Oséias se sentir como Deus se sentia para conseguir transmitir a mensagem para aquele povo. Se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais no contexto histórico daquela época, a gente vai ver que aquele povo ele vivia um momento muito conturbado politicamente. Novos reis eram levantados, a economia daquele povo, a economia daquela época era uma economia muito boa, porém o povo ele prosperava financeiramente, mas eles se tornaram povos pagãos. Eles adoravam outros deuses. Então Deus ele meio que se sentiu como um marido traído por conta daquele povo, entendeu? O povo precisou tanto de Deus
porém depois o povo prospera e se afasta de Deus, então Deus se sente como um marido traído. E é exatamente aí que entra Oséias nessa história. Deus levanta Oséias para falar com o povo, usa Oséias como um profeta para falar com aquele povo, mas a história que acontece na vida de Oséias, ela é interessante hoje de nós analisarmos, mas se a gente fizer um exercício de tentar se colocar no lugar de Oséias, a gente vai ver que o que Oséias passou foi bem barra pesada. Naquela época, aquele povo, eles se prostituíam, adoravam outros deuses. Então, assim, a prostituição era uma prática comum naquela época. E Deus, ele fez com que Oséias, profeta, servo dele, se casasse com uma prostituta da época e tivesse filhos com aquela prostituta. Olha que coisa curiosa a forma de Deus agir, né? Mas Deus fez que essa relação, mais ou menos, de Oséias com sua esposa, que era prostituta, ela simbolizava o sentimento de Deus com aquele povo, que Deus tinha o sentimento de ter sido traído por aquele povo, entendeu? Mas aí, tipo assim, você pode virar e perguntar, pô, Jefinho, mas Deus não quer que nós sejamos felizes, Deus não quer a felicidade dos seus filhos, dos seus servos, por que então que ele fez Oséias passar por isso? E assim, eu vou te responder que a sua pergunta tem total sentido, mas nós precisamos entender que Deus ele jamais faz absolutamente nada sem ter um propósito. Tudo que Deus faz nesse mundo tem um propósito. Tudo, absolutamente tudo. Então, esse matrimônio, digamos assim, foi a única forma que Deus encontrou para passar para aquele povo a mensagem que Deus queria passar, desse sentimento que Deus tinha como um marido traído, entendeu? Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui para a gente entender basicamente o porquê que isso aconteceu. Digamos que tem uma terceira pessoa e essa pessoa quer que eu transmita uma mensagem para vocês. Ela vira para mim e fala, Jefinho, fala pro povo lá da Igreja Caminho Pentecostal que isso, e me dá uma mensagem para eu transmitir para vocês. Eu posso simplesmente pegar a mensagem que aquela pessoa me passou e repassá-la para vocês. Vocês vão ouvir a mensagem. A mensagem vai estar passada, beleza? Todo mundo concorda? Agora, se eu viver aquilo que aquela pessoa viveu, eu não vou só ser um transmissor da mensagem para vocês. Eu, além de transmitir, eu vou estar sentindo tudo aquilo que aquela pessoa sentiu. Então, assim, eu não vou só, é para vocês, é para o povo fazer isso, aquilo e aquilo. Não vou fazer isso. Eu vou passar para vocês com emoção. Por quê? Porque eu tô sentindo que a pessoa que quer passar a mensagem sentiu, entendeu? Eu tô sentindo isso e eu vou passar essa mensagem para vocês com emoção, ou seja, isso vai facilitar para vocês receberem a mensagem que eu quero passar, ou melhor, que eu tô transmitindo para vocês da outra pessoa, entendeu? Então, quando nós vivemos aquilo que o transmissor da mensagem quer passar, a mensagem ela é passada com mais emoção. Então, foi basicamente isso que Deus quis sentir. Imagina só, gente. Em meio de um povo pagão, completamente pagão, que adoravam outros deuses, um povo que, enfim, fazia de tudo que a gente imaginar de mais errado, aquele povo fazia. Deus levanta um profeta, um dos seus, para se casar com uma prostituta. E naquela época, se nós formos para a Bíblia, nós vamos ver que assim a prostituta ela era o que mais desvalorizado havia em uma sociedade. Não tinha direito de nada. Então vamos imaginar um profeta de Deus se casando com uma prostituta a pedido de Deus. Primeiro, Oséias teve que ser um cara muito corajoso para aguentar tudo isso, para aceitar o chamado de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus fala com a gente, que Deus usa a gente de uma forma como nós queremos. Mas nós precisamos entender que Deus ele age com as suas formas. Nós precisamos entender que ele tem as suas maneiras de agir. Então assim, nós não podemos simplesmente fazer
querer que Deus faça conforme a nossa vontade. Então vamos lá. Deus ele usa Oséias para que todo esse matrimônio aconteça. A palavra que Deus queria transmitir, a palavra que Deus queria que Oséias transmitisse na vida daquelas pessoas era tão forte que Oséias com a sua esposa, agora esposa, né, a prostituta, ela teve eles tiveram juntos 3 filhos. E a palavra que Deus queria transmitir foi tão forte que cada um dos nomes dos filhos de Oséias com a sua esposa tinha um significado, que esse significado era uma palavra que Deus queria transmitir. Vamos imaginar, Oséias foi ridicularizado por aquele povo. Aquele povo, eu acredito que muitos deles fizeram chacota com Oséias, né, pelo fato de Oséias, um servo de Deus, tá passando por momentos como esse, tá passando por uma situação como essa. Então eu acredito que Oséias foi ridicularizado por aquele povo, mas ainda assim ele não fugiu. Por quê? Isso é o mais importante. Nós não devemos jamais, em hipótese nenhuma, fugir daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus tem para você. Por mais estranho que pareça, é a vontade de Deus. E a Bíblia fala que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então nós, em hipótese nenhuma, podemos fugir da palavra, daquilo que Deus quer para mim, daquilo que Deus quer para você. Vamos lá, então o foco da mensagem de Oséias, depois de Oséias meio que sentir na pele o sentimento do próprio Deus com um casamento infeliz, né? Depois de Oséias ter essa sensação, ele transmitiu a mensagem que Deus queria que aquele povo transmitisse, que Deus queria transmitir para aquele povo. E a mensagem que aquele povo mais temia, e era a mensagem que o povo mais temia. Entendeu? A mensagem que Deus transmitiu para aquele povo é que aquele povo seria invadido pela Assíria. A Assíria era um país que estava em guerra com aquele povo. Então, a mensagem que o povo mais temia era essa, porque o povo vinha de um momento bom financeiramente, de apesar dos pesares, o povo prosperava. Então, assim, a mensagem que aquele povo mais temia era essa, e foi essa a mensagem que Deus mandou para aquele povo. Porém, quando Deus ele manda uma mensagem para um povo, ele nunca fala, olha só, vocês pecaram e esse vai ser o juízo. Não, Deus dá uma chance para o povo se arrepender. Da mesma forma, Deus usa Oséias através da vida de Oséias e dá a chance para o povo se arrepender. Dá a chance para que esse povo se arrependa. Olha só, em outras palavras, Deus falando, olha só, eu me sinto traído por vocês, isso vai acontecer, a Síria vai invadir vocês, vai acabar, vai devastar com vocês, mas se vocês se arrependerem, eu vou restaurar, enfim, não vou permitir que isso aconteça. Então, assim, é Deus falando com aquele povo, entendeu? Algo interessante, se nós formos para olha só, Oséias 4, capítulo 6, na parte A, olha o que fala, Oséias 4, capítulo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tá vendo? Por isso que é importante isso que nós estamos fazendo nessa manhã. Por isso que é importante quando nós buscamos aprender mais sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre Jesus, sobre o Evangelho em si, porque olha o perigo que a falta de conhecimento nos traz, certo? Se eu vou em um ponto de ônibus para pegar um ônibus qualquer, mas para onde que eu vou? Não sei. Eu não tenho conhecimento do meu destino. Se eu não tenho conhecimento do meu destino, do meu ponto de chegada, qualquer ônibus que passar para mim serve. E esse ônibus pode me levar a lugares perigosos, esse ônibus pode me levar a lugares completamente diferentes do meu destino. Agora, se eu sei o destino que eu vou, se eu tenho conhecimento, se eu sei para onde eu quero ir, eu não vou pegar qualquer ônibus. O ônibus que passar, que não for para o meu destino, eu vou deixar ele passar. Eu vou pegar somente aquele que eu sei que vai me levar para o destino que eu quero. Então, a falta de conhecimento, ela traz um prejuízo muito grande para nós cristãos, como um todo. E isso me chamou a atenção. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Olha que mensagem forte, que mensagem firme. Então, Oséias transmite a mensagem de Deus para aquele povo. E se nós formos lá para Oséias 14, Oséias capítulo 14, versículo 1, olha a mensagem de arrependimento que Oséias passa para aquele povo. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Tá vendo? Aquela mensagem estava sendo transmitida, não é porque Deus é um Deus ruim, não é porque Deus queria dar aquela sentença para aquele povo de forma nenhuma. Aquela mensagem estava sendo transmitida por conta dos pecados do próprio povo. Olha só, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus, os seus pecados causaram a sua queda. Então, assim, a Bíblia ela nos instrui, primeiro, crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos crescer na graça de Deus e crescer no conhecimento, para que nós não venhamos, para que não venha acontecer conosco da mesma forma que aconteceu com aquele povo, que por conta da falta de conhecimento deles, eles pecaram contra Deus e toda aquela ruína aconteceu com aquele povo. Então nós precisamos aprender mais de Deus, nós precisamos saber mais sobre quem é Deus e principalmente saber que todos nós estamos sujeitos a erros. Isso é comum de acontecer, nós somos pecadores e o erro está sujeito a todos nós, mas sempre lembrar dessa primeira parte desse capítulo 14, volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Talvez tem alguma pessoa que esteja assistindo esse vídeo que talvez essa própria pessoa esteja passando por um momento de distância de Deus. E repare que eu falei distância de Deus. Talvez você não está distante da igreja, mas está distante de Deus. O importante não é nós estarmos firmes somente com a igreja, indo em todos os cultos, mas também, além disso, estar firme com Deus. Isso que é o mais importante. Então, se esse vídeo está chegando até alguma pessoa que não tá tendo mais aquele relacionamento com o seu Deus, com o nosso Deus, sabe? Que fica essa palavra para você. Oséias capítulo 14, versículo 1, parte A. Volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Amém? Então que nós possamos aprender, extrair dessa história de Oséias, dessa história sofrida, né, digamos assim, de Oséias, mas entender que os caminhos de Deus, eles são completamente diferentes dos nossos caminhos. Os planos de Deus, eles são muito maiores e completamente diferentes dos meus e dos seus. Nós somos humanos demais para entender e compreender o que Deus quer fazer com o seu povo. Então que nós possamos entender essa mensagem, assim, obviamente se nós tivéssemos um tempo maior, nós teríamos muito mais tranquilidade para poder passar em cada ponto da história de Oséias, né, para extrair com detalhe cada ponto, mas assim, foi um resumão da história de Oséias, mas que você possa, através desse resumo, tirar lições para o seu dia a dia, para o nosso dia a dia. Que você venha aprender mais e sempre, sempre, sempre buscar conhecimento, para que não possa acontecer como aquele povo, ser destruído porque lhes faltou conhecimento. Amém? Que nós possamos crescer sempre, buscar sempre crescer na graça e também no conhecimento. Amém? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que foi me concedida nessa manhã, em nome de Jesus. Passo a palavra para quem é de direito para fazer a devida finalização. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Amém.